Obrigado por estarem aqui hoje e por se interessarem por esta história. Hoje, vamos descobrir Avery Bennett, uma mulher que viveu uma experiência de quase morte e retornou com uma visão completamente transformada do que existe além desta vida. Preparem-se, pois esta jornada promete tocar o coração e provocar reflexões profundas. Agora, eu passo a palavra para Avery, ela mesma. Eu sou Avery Bennett. Nunca imaginei que estaria aqui para compartilhar algo tão intenso. Durante muito tempo, guardei essa experiência para mim. Não foi por medo de julgamento, mas porque eu mesma não sabia como colocar em palavras algo que vai além da nossa compreensão. Como explicar uma experiência que transforma totalmente nossa visão da vida e da morte? Hoje, sinto que é o momento de contar. Quero que entendam que não sou uma especialista ou uma pessoa extraordinária. Sou apenas uma mãe comum que viveu algo inimaginável. Eu enfrentei a morte, retornei, e isso mudou tudo para mim. Minha história não é apenas uma questão de medo, é uma jornada de confrontação com a mortalidade e um retorno com uma nova perspectiva. Às vezes é preciso mergulhar na escuridão para enxergar a luz. Antes disso, minha vida era o que muitos chamam de nada normal, altos e baixos, desafios diários. Sou mãe de Dylan, meu querido filho, que está em uma cadeira de rodas desde os 8 anos. Ele sempre foi o centro do meu mundo. Também fui casada com Simon, e pensei que nosso casamento ia bem até descobrir uma traição que destruiu minha confiança. Nos meses anteriores à noite que mudou tudo, me sentia completamente exausta. Uma dor constante no braço esquerdo me incomodava, mas eu ignorei. Havia tantas responsabilidades, tantas coisas acontecendo, que eu não tinha tempo para pensar na minha saúde. Então, uma noite comum se tornou extraordinária. Quando cruzei a linha entre a vida e a morte, minha visão de tudo mudou. Estou aqui para compartilhar essa experiência, na esperança de que ela toque alguém e traga uma nova perspectiva. Sei que pode parecer fantasioso para alguns, mas eu asseguro que cada palavra é verdadeira. É uma história de escolhas difíceis, amor, sofrimento e, finalmente, um novo propósito. Espero que, ao ouvir essa jornada, vocês sejam inspirados a refletir sobre a vida e as decisões que tomamos a cada dia. Vamos voltar no tempo. Os meses que antecederam essa noite foram caóticos. Meu casamento era apenas uma fachada. Simon, o homem com quem construí minha vida, não apenas me traiu. Ele fez isso com alguém que eu considerava uma amiga próxima. Como se isso não fosse suficiente, ela estava grávida. A dor foi amplificada pela humilhação pública. Os sussurros e olhares de pena me seguiam por onde eu ia. Eu me sentia despedaçada, mas precisava ser forte por Dylan. Ele também enfrentava suas próprias lutas, e vê-lo confrontar suas limitações físicas era desgastante. Ao mesmo tempo, comecei a sentir uma estranha dor no braço esquerdo, um formigamento que parecia carregar todo o peso do mundo. Mas quem tinha tempo para se preocupar com isso? Enquanto tentava superar o escândalo, Simon descobriu que o bebê não era seu. Ele implorou pelo meu perdão, prometendo consertar tudo. Mas como reconstruir algo após uma traição tão devastadora? Cada desculpa dele parecia vazia, fazendo apenas a dor voltar à tona. O amor que antes existia havia sido substituído por um profundo ressentimento. Eu me sentia presa em um casamento sem sentido, em uma vida que parecia ter perdido seu rumo. Meu cansaço físico e emocional aumentava dia após dia, e eu não sabia que estava prestes a viver algo que mudaria tudo. A noite fatídica chegou sem aviso. Eu só queria um momento de normalidade, uma pausa para esquecer a tensão. Decidi então me juntar a amigos para uma rodada de pôquer. Foi uma breve fuga da realidade, um instante em que eu podia ser simplesmente eu mesma. Rimos, conversamos, e por um momento senti-me liberada do peso que carregava. Foi como uma lufada de ar fresco após ter sido sufocada por tanto tempo. Eu não sabia então que aquela noite marcaria o início de algo que transformaria minha vida para sempre. A paz nunca parecia durar. Quando finalmente comecei a sentir um vislumbre de felicidade, Simon apareceu, cambaleando e visivelmente bêbado.
Ele trazia consigo forte cheiro de álcool e um olhar avermelhado, pronto para destruir qualquer vestígio de tranquilidade que eu havia encontrado naquela noite. Era algo que ele parecia saber fazer, transformar momentos de alívio em tempestade. Ele exigiu que eu voltasse para casa com ele. Naquele instante, fui invadida por um turbilhão de emoções. Raiva pela sua intromissão, medo do que poderia acontecer se eu recusasse, e uma profunda fadiga, quase paralisante. Por razões que eu não consigo explicar até hoje, cedi. Talvez eu estivesse simplesmente muito exausta para lutar, ou talvez houvesse, em um canto esquecido do meu coração, uma centelha de esperança de que ele pudesse mudar. Simon insistiu para que eu dirigisse seu carro novo. Eu nunca tinha dirigido aquele veículo, e a ideia me deixava nervosa. Mas mais uma vez, achei mais fácil aceitar do que contestar. Entramos no carro e o ar estava pesado, carregado de tensões não ditadas. A viagem parecia interminável, e eu sentia seus olhos em mim, como se estivesse avaliando cada movimento que eu fazia. O silêncio era opressivo, até que ele decidisse quebrá-lo. Ele começou a falar sobre nosso casamento, alternando entre arrependimentos e acusações. Em um momento, pedia desculpas, em outro, me culpava por não ter superado os problemas. Então, em um gesto inesperado, Simon estendeu a mão e pegou a minha, não com delicadeza, mas com uma urgência imprudente. Ele tirou o anel de diamante que havia colocado no meu dedo anos antes, um símbolo que, para mim, ainda carregava o peso de uma promessa quebrada. Instintivamente, eu recuei. Esse anel representava mais do que nosso casamento. Era uma lembrança do que eu havia acreditado antes: amor, fidelidade, sonhos. Esse pequeno ato de resistência acendeu uma raiva em Simon que eu nunca tinha visto antes. Seu rosto se contorceu em uma expressão aterrorizante, uma mistura de raiva e desprezo. Antes que eu pudesse reagir, ele se jogou sobre mim. Em poucos segundos, eu me vi imobilizada no banco, seu peso esmagando meu corpo. Suas mãos, que outrora eram cheias de ternura, agora eram a prisão. Ele apertou meu pescoço com força, arrancando o ar dos meus pulmões. O pânico me dominou. Eu tentava lutar, mas era inútil. Meu corpo enfraquecia e pontos negros começaram a dançar diante dos meus olhos enquanto minha visão ficava embaçada. Imagens de Dylan invadiram minha mente. Pensei no meu filho, em como ele enfrentaria o mundo sem mim. Pensei na minha família, nos meus amigos, nas conversas inacabadas e nos sonhos que eu ainda não tinha vivido. Quando tudo parecia perdido, algo extraordinário aconteceu. A agonia e o medo desapareceram, como se alguém tivesse levantado um véu. De repente, eu me sentia leve, flutuando acima do caos. Olhei para baixo e vi meu próprio corpo no banco do carro. Simon ainda tentando me chacoalhar e chamar meu nome. Foi então que percebi que não estava mais presa a essa realidade. Uma sensação de tranquilidade esmagadora me invadiu. Não havia mais dor, medo ou preocupação, apenas paz. Nesse instante, uma luz indescritível apareceu. Era quente, acolhedora, mais brilhante do que tudo que eu já havia visto. Ela me envolveu com um amor tão profundo que parecia preencher cada parte do meu ser. Enquanto a luz me atraía, senti que estava sendo guiada por uma força amorosa, maior do que qualquer compreensão humana. A noção de tempo desapareceu. Passado, presente e futuro se fundiram em uma única existência. Era como se tudo fizesse sentido de uma vez, como se eu tivesse acesso ao próprio tecido do universo. Fui transportada para um lugar além das palavras. Não era um espaço físico, mas um estado de consciência onde tudo parecia conectado. As cores eram mais vibrantes, os sons mais intensos, e a energia ao meu redor pulsava de vida. Ali, senti um sentimento de pertencimento que nunca havia experimentado antes. Percebi que minha jornada estava apenas começando. Esse momento, por mais assustador que fosse, era apenas a porta de entrada para algo muito maior do que eu poderia imaginar. Nesta dimensão de paz e compreensão,
fui invadida por uma revelação transformadora. Pela primeira vez, percebi a essência da vida, a verdadeira natureza do amor e a profunda conexão que une todas as coisas. Era como ver o universo como uma tapeçaria complexa, onde cada escolha e cada ação deixavam sua marca no vasto tecido da existência. Minha vida não parecia mais uma linha do tempo linear, mas uma rica tapeçaria, onde cada momento, cada conexão e cada luta contribuíam para moldar quem eu era. Pensei nos erros que cometi e nas lições que aprendi. Curiosamente, não sentia nenhum arrependimento. Em vez disso, estava cheia de uma clareza absoluta e uma aceitação serena. No meio dessa epifania, uma presença envolvente se aproximou. Não era uma figura no sentido convencional, mas uma energia vibrante de amor, um amor incondicional. Ela irradiava uma segurança, como um guia amoroso, iluminando meu caminho. Comunicávamos sem palavras através de sentimentos e uma compreensão profunda. Cada pergunta que eu carregava sobre a vida, o sofrimento e o que havia além da morte foi respondida com clareza instantânea. Era como se as respostas sempre tivessem estado ali, esperando que eu as visse. Compreendi que a vida na Terra é uma jornada de aprendizado, onde os desafios são etapas para nosso crescimento. Vi o amor como a força mais poderosa do universo, transcendendo até mesmo a morte. Meus pensamentos se voltaram para Simon e suas ações. Em vez de raiva ou maldade, senti compaixão pela primeira vez. Vi a dor, os medos e as inseguranças que o consumiam. Mesmo que essas escolhas tivessem causado tanto sofrimento, pensei também em Dylan, meu filho, e um amor tão avassalador me envolveu que parecia se desdobrar infinitamente. Compreendi que sua vida, com todas as suas dificuldades, tinha um propósito profundo. Ele estava destinado a impactar muitas vidas, ensinando coragem e resiliência. Ao absorver essas revelações, senti que uma escolha crucial se apresentava a mim. Eu podia permanecer nesse estado de paz e compreensão, mergulhando ainda mais em verdades universais, ou voltar para a minha vida anterior. A decisão pesava sobre mim. Uma parte de mim queria ficar, mas outra parte sentia um chamado, um propósito que ainda precisava ser cumprido. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Uma visão tomou forma diante de mim, revelando um futuro que eu jamais poderia ter imaginado. Vi Dylan, não como a criança limitada que temia que ele se tornasse, mas como um jovem forte e confiante. Ele estava em pé, caminhando com determinação. Era um adulto, talvez na casa dos 20 anos, irradiando alegria. Ao seu lado, uma jovem mulher o olhava com amor e segurava sua mão. Era sua esposa. Meu coração transbordou de felicidade. Então, a cena mudou e vi Dylan em uma casa aconchegante, brincando no chão com duas crianças pequenas, meus netos. As risadas deles preenchiam o ambiente e eles gritavam, "Papai!", enquanto ele os girava pelo ar com um sorriso tão autêntico que parecia iluminar o lugar. A visão continuou, mostrando Dylan em um escritório, cercado por livros e papéis, mergulhado em seu trabalho. Eles se tornaram um profissional respeitado, alguém que fazia diferença no mundo. Mais tarde, vi-o fazendo discursos para grandes plateias, compartilhando sua história de resiliência e inspirando milhares de pessoas. Reconhecimentos e prêmios chegaram, celebrando suas contribuições para a sociedade. Eu o vi envelhecer com graça, cercado de amor, da família, dos amigos e de todos que foram tocados por sua história. A cada momento, Dylan irradiava determinação e alegria de viver. Era um futuro que sempre desejei para ele, mas que, no meio de tantas limitações, nunca imaginei ser possível. A cada cena que se desenrolava, compreendi o propósito dessa visão. Era um lembrete, um carinho suave para me mostrar que meu filho precisaria de mim, não apenas durante a infância, mas ao longo de sua jornada, enquanto crescia e se tornava o homem que eu havia vislumbrado. Compreendi que meu papel era essencial em sua transformação, de um garoto limitado a um adulto realizado e feliz. De repente, tudo fez sentido. Com uma determinação inabalável, eu sabia que deveria voltar, não importando a dificuldade.
Não se tratava apenas de mim. Dylan precisaria do meu apoio, especialmente nos momentos em que duvidasse de si mesmo ou enfrentasse desafios que parecessem insuperáveis. Mesmo quando a visão começou a desaparecer, os sentimentos que ela despertou em mim permaneceram como uma mistura avassaladora de esperança, força e amor incondicional. Eu sabia que o caminho à frente seria repleto de obstáculos, dúvidas e dor, mas finalmente encontrei a clareza. Eu tinha um propósito, uma razão para lutar com todas as minhas forças. Quando a última imagem de Dylan desapareceu, eu me preparava para voltar, determinada a ser a mãe que ele precisava, a guia que o levaria a construir aquele futuro radiante. No entanto, antes de retornar, algo mais me aguardava, uma jornada inesperada que desafiaria tudo o que eu pensava saber sobre a vida e a morte. Quando achei que minha experiência não poderia se tornar mais intensa, senti uma mudança brusca. A luz quente ao meu redor começou a se apagar, dando lugar a uma escuridão densa e sufocante que parecia corroer minha própria essência. Fui levada para o que só posso descrever como um bin, um lugar que desafiava todas as explicações. Não era o inferno das histórias tradicionais, cheio de demônios e chamas eternas. Era algo muito mais visceral e aterrorizante. O ar havia se tornado pesado, uma mistura tóxica de enxofre e desespero. A temperatura oscilava entre um frio glacial e um calor insuportável. Ao meu redor, almas atormentadas se contorciam, presas em seus próprios pesadelos. Elas não estavam confinadas em corpos físicos, mas pareciam sofrer uma dor muito mais profunda, enraizada em suas próprias mentes e almas. Algumas estavam cercadas por chamas que não as consumiam, perpetuando seu tormento sem fim. Outras estavam envoltas em uma escuridão tão absoluta que parecia extinguir toda a esperança. O barulho era ensurdecedor, uma cacofonia de gritos e lamentos, como uma orquestra congelada de sofrimento. O ar estava impregnado de súplicas de misericórdia que ecoavam sem resposta. No entanto, no meio desse caos, algo chamou minha atenção. Notei que algumas dessas almas pareciam estar ali após terem sido cremadas. Confusa, me voltei para a suave figura de luz que ainda estava comigo e perguntei com a voz trêmula: "Elas estão aqui porque foram incineradas?" E a resposta não veio em palavras, mas como uma compreensão imediata e profunda. A incineração não é um pecado. O que realmente importa é a vida que vivemos, o caminho que escolhemos e não o estado físico de nossos corpos após a morte. Essa compreensão me fez refletir profundamente. Este lugar não era uma punição arbitrária de um Deus implacável, mas um reflexo das escolhas e ações de cada pessoa enquanto estavam vivas. Era um espelho, onde cada alma confrontava as consequências do que havia carregado em sua jornada. Eu vi almas atormentadas pela dor que haviam causado aos outros, prisioneiras de um ciclo sem fim de culpa. Algumas reviviam os momentos em que escolheram a avareza ou a indiferença em vez do amor. Outras estavam aprisionadas pela própria incapacidade de se perdoar, revivendo suas falhas como um ciclo interminável. Uma onda de compaixão me invadiu. Muitas dessas almas nem percebiam que tinham uma escolha, que podiam sair dali. Seu próprio padrão de pensamento e arrependimento as mantinha cativas. Nesse momento, meus pensamentos se voltaram para Simon e a violência que ele trouxe à minha vida. Estranhamente, não senti raiva nem desejo de vingança. Ao contrário, uma profunda tristeza me dominou. Ficou claro que se Simon não mudasse seu caminho, talvez esse destino também o aguardasse. Essa experiência naquele lugar sombrio me ensinou uma lição crucial. Cada escolha, cada ação carrega um peso. Nossa responsabilidade pessoal não é apenas um fardo, mas uma oportunidade de moldar nosso destino e impactar o mundo ao nosso redor. Compreendi que até mesmo as decisões mais difíceis podiam ser guiadas pelo amor, compaixão e esperança. E então, com essa verdade no meu coração, eu me preparava para o que viria a seguir, sabendo que mesmo no meio da escuridão, sempre há uma escuridão. Cada escolha, cada palavra, cada ação tem o poder de nos elevar ou nos afundar.
Finalmente senti uma leve tração, como se um fio invisível me guiava de volta ao meu corpo físico, para a vida que eu havia momentaneamente deixado para trás. Essa transição foi graduável, mas cheia de significado. Eu carregava agora o peso da jornada que enfrentei, acompanhada de uma nova perspectiva sobre o bem e o mal, o céu e o inferno. Compreendi que esses conceitos não eram lugares físicos, mas estados de ser moldados pelas escolhas que fazemos a cada dia. Minha passagem por essa experiência aterrorizante me deu uma determinação renovada para abraçar a vida. Entendia que eu tinha uma missão vital: cuidar de Dylan, ajudá-lo a alcançar seu potencial. E, além disso, encorajar os outros a buscar a bondade e a luz, mesmo nos momentos sombrios. Armada com esse novo propósito, eu me sentia pronta para enfrentar qualquer desafio. No entanto, em um instante, tudo mudou. Fui subitamente trazida de volta ao meu corpo, prisioneira novamente de uma casca de carne e osso. Momentos antes, eu flutuava em um reino de paz infinita, minha consciência ampliada por verdades universais. Agora, tudo isso parecia um sonho distante, se dissipando como a névoa pela manhã. Quanto mais tentava agarrar aquele conhecimento, mais ele me escapava, escorrendo como água entre meus dedos. Enquanto lutava para respirar, meus pulmões pareciam ter esquecido como funcionavam. Cada respiração queimava meu peito, pulsando dolorosamente, provavelmente devido às tentativas de me reanimar. Cada batida do meu coração era um esforço monumental, e o contraste entre a dor excruciante em meu corpo e a serenidade que eu havia conhecido era brutal. Quando finalmente abri os olhos, o mundo ao meu redor parecia estranho, quase irreconhecível. As cores estavam apagadas, os sons abafados, como se tudo estivesse distante, além de um véu fino que me separava da realidade. Foi então que vi Simon. Ele estava lá, com uma expressão de choque e terror, tremendo enquanto me sacudia e chamava meu nome. Suas mãos seguravam-me com uma intensidade desesperada, causando-me repulsa. O homem que eu amava parecia agora um estranho, alguém que quase havia tomado minha vida. Eu tentava falar, mas um simples sussurro escapou de meus lábios. Solte-me! Para meu grande desespero, Simon parecia não ouvir, ou talvez escolhesse ignorar meu pedido. Ele continuou a me manipular em uma tentativa mal orientada de me ajudar. Para mim, era uma violação a mais. Com uma força renovada, alimentada pela adrenalina, eu o empurrei para longe de mim. Apesar dos protestos do meu corpo exausto, eu vacilava para fora do carro. Meus pés instáveis tocaram o chão frio, e o ar da noite me envolveu como uma onda refrescante e cortante. Respirei profundamente, saboreando cada respiração como se fosse a última. Meus sentidos estavam aguçados, mas ainda confusos. O cheiro da grama úmida, o som distante de um cachorro latindo, e as luzes piscantes da rua criavam uma atmosfera irreal. Atrás de mim, Simon saiu do carro, sua voz frenética misturando ansiedade e arrependimento. Por favor, deixe-me te ajudar. Desculpe, não sei o que me aconteceu. Essas palavras cortaram o silêncio como lâminas. Quando me virei para olhá-lo, um choque me atingiu. À luz de tudo que vivi, Simon parecia menor, diminuído, patético. Seus olhos estavam cheios de medo, arrependimento e confusão, o que despertou em mim um breve sentimento de compaixão, quase como se eu estivesse observando o caos que ambos havíamos criado. Por um momento, fiquei paralisada, dividida entre a raiva e a compreensão. Mas no meio de tudo isso, percebi que agora tinha uma escolha a olhar. Eu poderia sucumbir ao ódio e ser consumida pelo passado, ou seguir em frente, guiada pelo amor, pela compaixão e pela promessa de um futuro diferente para mim. E principalmente para Dylan. Essa escolha seria o próximo passo da minha jornada. Mas então, a realidade dessas ações me atingiu novamente. As marcas das mãos de Simon ainda ardendo em meu pescoço, e as lembranças do sufocamento. Do desespero voltaram como uma maré sombria, me submergindo em ondas de dor e indignação. Não se aproxime, consegui dizer, me surpreendendo com a firmeza da minha voz. Chega, Simon, acabou!
Ele deu um passo à frente, a mão estendida, como se quisesse se reconectar. Meu instinto reagiu instantaneamente e eu recuei o mais rápido que pude. Por favor, Avery. Podemos conversar? Eu posso mudar. Eu juro. Sua súplica quebrou algo dentro de mim, como se uma barragem tivesse se rompido, liberando toda a raiva e medo que eu havia guardado por tanto tempo. Mudar? Gritei, minha voz ecoando no silêncio. Você quase me matou, Simon. Não, na verdade, você me matou. Eu morri ali naquele carro. Ele me olhou com um olhar vazio, confuso, incapaz de compreender a profundidade das minhas palavras. Como poderia eu explicar a ele a jornada que acabei de viver, a morte que experimentei e o inferno que vislumbrei? Você não entende. As palavras jorraram de mim como um torrente. Eu vi coisas que você nem acreditaria. Compreendi verdades que vão além da sua compreensão. E você sabe o que eu entendi. Eu apontei firmemente para o espaço entre nós. Isso não é amor. Nunca foi. Simon ficou paralisado, atordoado, enquanto eu liberava anos de dor e ressentimentos acumulados. Eu falava sobre a traição dele, sobre como ele não apenas destruiu nosso casamento, mas também minha confiança e autoestima. Eu contava o peso de tentar manter nossa família unida enquanto sacrificava minha própria felicidade. E Dylan, continuei, minha voz cheia de emoção. Nosso filho vai superar tudo. Ele inspirará muitas pessoas e encontrará o verdadeiro amor. E eu preciso estar lá para ele. A cada palavra crescia dentro de mim. Não era raiva, era um propósito. Aquela noite não era apenas um fim, era uma virada. Chega, Simon, disse, agora calma. Eu vou embora e você não vai me impedir. Se você quer mudar, faça isso, mas sem nós. Enquanto me afastava, ouvi o som metálico de meu anel, de diamante caindo de sua mão e batendo no chão. Não me virei. A história tinha terminado. Parti para a escuridão da noite, meu corpo exausto, mas meu coração leve, como não estava há anos. De certa forma, eu estava renascendo. Naquela noite, estava pronta para abraçar o que viesse, com a clareza de quem finalmente se libertou. A paz me envolvia. Eu sabia que o caminho seria difícil, que havia muito a curar, mas, pela primeira vez em anos, sentia alegria diante do desconhecido. A vida era um presente, e o verdadeiro amor, o amor por mim mesma e por Dylan, tinha uma força que eu entendi agora profundamente. Os dias e meses que se seguiram, as repercussões daquela noite foram como uma montanha-russa emocional. Minha recuperação não era apenas física, envolvia uma cura emocional e espiritual. Meu corpo precisava de tempo para se recuperar do trauma. Por semanas, minha garganta doía, um lembrete constante de tudo que eu havia suportado. Engolir ou falar era difícil, e as marcas no meu pescoço levaram tempo para desaparecer. Mas a dor física era apenas o começo. O verdadeiro desafio era lidar com o impacto emocional e psicológico do ataque. No começo, o sono não vinha. Toda vez que fechava os olhos, as memórias voltavam, revivendo cada segundo de sufocamento e medo. Eu fechava os olhos e era projetada de volta naquela noite aterrorizante. O pânico, o sufocamento, a escuridão. Cada detalhe voltava com uma clareza dolorosa, como se eu estivesse vivendo tudo novamente. Foi isso que me levou a buscar ajuda profissional. Eu sabia que não poderia enfrentar tudo sozinha. As sessões de terapia se tornaram um pilar na minha cura. No começo, revisitar o trauma e expressar meus medos era assustador, mas aos poucos, comecei a desvendar cada camada do que eu tinha vivido. Não apenas o ataque, mas também a experiência de quase morte. Falar sobre minha jornada além da vida era ainda mais difícil. Como colocar em palavras algo tão profundo? Tinha medo que meu terapeuta pensasse que tudo isso era apenas uma criação da minha mente. A cura foi mais do que reencontrar meu equilíbrio. Foi também enfrentar uma montanha de emoções, especialmente em relação ao Simon. Eu oscilava entre a raiva e a traição, mas havia momentos de compreensão. Eu me lembrava da compaixão que senti por ele naquela noite, reconhecendo suas próprias dores. O desafio era reconciliar esses sentimentos sem perder de vista meu objetivo de seguir em frente.
Dylan foi meu pilar durante tudo isso. No começo ele estava confuso, sem entender por que estávamos na casa da irmã ou por que seu pai não estava mais conosco. Eu expliquei da forma mais leve possível, evitando detalhes pesados. Ver a resiliência de Dylan me dava força. Ele se adaptou à nova vida com uma coragem inspiradora. A visão que eu tinha do seu futuro brilhante se tornou minha motivação, mesmo nos dias mais sombrios. Aos poucos, reconstruí minha vida. Encontrei um apartamento confortável para nós, um verdadeiro lar. Voltar ao trabalho foi outro desafio. No início era difícil me concentrar, e eu sentia os olhares curiosos e as expressões de pena dos meus colegas. Mas, com o tempo, recuperei meu ritmo. A maior mudança, no entanto, foi minha nova perspectiva sobre a vida. Depois de flertar com a morte, tudo parecia mais precioso. As pequenas alegrias, o riso do Dylan, o calor do sol, o primeiro gole de café eram agora tesouros. Comecei a meditar em busca daquela paz que senti durante minha experiência. Claro, nem sempre foi fácil. Em certos dias, a realidade parecia distante daquele momento de serenidade e eu questionava tudo. Mas nos momentos de silêncio, essa conexão retornava, me lembrando que existe algo maior. Minha espiritualidade também se transformou profundamente. Eu não seguia uma religião específica, mas acreditava na bondade do universo e no tecido invisível que nos une. Cada obstáculo virou uma oportunidade de crescimento. Pouco a pouco, enfrentei esses momentos com o coração aberto. Minha jornada não era mais apenas uma questão de cura, mas uma transformação profunda. A mulher que saiu dessa experiência era mais forte, mais sábia e mais compassiva. Eu havia enfrentado meus maiores medos e a própria morte, e havia emergido com um novo propósito. Anos depois, ao relembrar minha experiência de quase morte, percebi o quanto eu havia mudado. Esse evento foi mais do que um susto, foi um ponto de virada. Uma das maiores transformações foi a minha relação com o Dylan. A visão do futuro dele se tornou minha estrela guia. Comecei a ver além de suas limitações físicas, focando em seu imenso potencial. Incentivá-lo a sonhar grande e a não se contentar com menos se tornou minha missão. Dylan me inspirava todos os dias com sua resiliência. Ele enfrentava cada desafio com uma determinação incrível. Quando os médicos sugeriram uma terapia experimental para recuperar sua mobilidade, ele aceitou sem hesitar. Foi uma jornada longa e dolorosa, cheia de dias frustrantes e momentos de lágrimas. Mas sempre que o desânimo ameaçava nos dominar, eu segurava firme aquela visão de Dylan, caminhando, sorrindo, vivendo plenamente. Essa imagem nos dava força. Anos depois, ver Dylan dar seus primeiros passos sem ajuda foi emocionante. Não foi um milagre instantâneo. Foi o resultado de muito trabalho duro, perseverança e fé. Naquele instante, entendi por que havia recebido uma segunda chance. Minha visão sobre a vida e a morte havia mudado para sempre. Antes, a morte me aterrorizava. Agora, eu a enfrentava com uma paz que nunca imaginei deixar este mundo de forma alguma. Minha jornada me mostrou quão preciosa e cheia de significado é a vida. Hoje, vejo a morte não como um fim, mas como um passo em direção a outra forma de existência. Essa compreensão transformou a maneira como eu vivo. Comecei a valorizar cada momento e a ver a importância de cada interação. Aprendi a deixar as mágoas para trás e a suspender os julgamentos ativos. Quando tomamos consciência do tumulto que criamos com nossa negatividade, entendemos que é essencial cultivar o amor, a compaixão e o perdão. Curiosamente, meu caminho tomou uma virada inesperada. Comecei a compartilhar minha história, primeiro em pequenos grupos de apoio, depois em encontros maiores. Descobri que, apesar da dificuldade de minhas experiências, elas poderiam trazer conforto e esperança para outros que estavam passando por momentos sombrios. Eu nunca havia planejado me tornar uma líder espiritual ou algo do tipo, mas se compartilhar minha jornada pode ajudar alguém a encontrar força, sinto que é meu dever. Quanto ao Simon, levei muito tempo para chegar a um lugar de perdão. Nossa relação nunca foi tão próxima e ele ficou distante da vida do Dylan durante muitos anos.
Mas, quando Dylan chegou à adolescência e expressou o desejo de se reconectar com o pai, decidi não interferir. Eu vi essa oportunidade como uma maneira de Dylan vivenciar os valores de perdão e compaixão que são tão importantes para mim. O reencontro deles acabou se tornando uma experiência de cura para todos nós. Eu vi Simon como um homem transformado, alguém que enfrentou sua própria escuridão e saiu mais forte. Não foi fácil, mas testemunhar esse momento me mostrou como a graça e a redenção podem atuar de maneiras inesperadas. Obrigado por acompanhar essa história até o fim. Se essa mensagem tocou seu coração, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhá-lo com seus amigos e sua família. Quem sabe, talvez isso possa inspirar alguém que precisa de força e esperança neste momento. E claro, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder outras histórias como esta. Juntos, vamos espalhar amor, fé e transformação pelo mundo. Até logo e lembre-se, cada escolha é um passo em direção a algo maior. Que Deus te abençoe e até breve.